Fala pessoal, beleza? Prazer revê-lo aqui no canal. Você tem acompanhado que nós temos postado com frequência vídeos sobre programação e sobre banco de dados. Nós estamos falando sobre o conteúdo de funções. Nós vimos que uma função nada mais é do que um pedaço de um programa. A estratégia de utilizar funções é justamente aplicar aquele conceito de dividir para conquistar. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar de argumentos. Eu cheguei a falar rapidamente sobre parâmetros, sobre argumentos, mas não cheguei a detalhar mais um pouco o que vem a ser isso. Então, eles são inicializados por meio de valores que são informados no ponto em que a função for chamada, no ponto que a função ela é invocada. Esses argumentos, eles permitem uma comunicação entre um ponto que chama a função e a função que está sendo invocada. Um argumento ele funciona como se fosse uma variável local, ou seja, ela só existe dentro da função que declarou esse parâmetro ou esse conjunto de parâmetros. Vamos lá para o idle? Lembre que nós temos dois arquivos, um chamado minhas funções, que é onde eu estou declarando as funções, e um arquivo chamado testa-funções, que o nome é bem sugestivo, tá certo? Vamos pensar no seguinte problema. Eu vou pegar uma lista qualquer, vou enviar essa lista como argumento para uma função, a função vai receber essa lista e vai devolver para quem a chamar o menor elemento da lista, o maior elemento da lista e a média aritmética dos elementos da lista. Ok? Então, basicamente, seria alguma coisa assim. Ó. Eu vou criar uma função chamada retorna menor, maior, média. Certo? Então, essa função ela vai receber uma lista como argumento. Eu vou criar aqui uma lista chamada L. Então, eu tenho esses quatro elementos aí. Vamos ver, quem é o menor? É o 2. Quem é o maior? É o 7. Qual é a média aritmética? 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Para facilitar a conta, ao invés de 6 aqui, eu vou colocar 4. Então, o somatório aqui vai dar 16, não é isso mesmo? 7 mais 3, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. 16 dividido por 4 vai dar 4, certo? Então, a média aritmética vai ser 4.0. Menor elemento, 2. Maior elemento, 7. E a média aritmética, 4. Ok? Então, nós vamos pegar essa lista e vamos mandar como argumento para essa função. E essa função vai me retornar quem? O menor, o maior e a média. Tá certo? E aqui embaixo o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um print nesses caras aí. Obviamente, se eu for rodar esse trecho de código, ele vai dar um erro. Por quê? Porque essa função retorna menor, maior, média não existe. Esse é o arquivo minhas funções e aqui eu vou declarar essa função, certo? Def isso daqui. Lembrando que essa função retorna menor, maior, média de uma lista. Para eu poder calcular isso, obviamente que eu vou ter que receber como argumento uma lista. É como se eu dissesse o seguinte, pessoal, façam um favor para mim, me devolvam aí o menor, o maior e a média dos elementos de uma lista. O que é que vocês vão me perguntar? Beleza, eu faço isso para você, mas qual é a lista? Ou seja, a função precisa de um argumento, um valor de entrada, para que a partir desse argumento de entrada, ele possa fazer a operação que o programador vai definir que ela faça, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma função chamada, uma variável chamada menor. Olha só, essa variável menor é uma variável local dessa função retorna menor, maior, média. Essa variável não tem nada a ver com aquela variável que eu declarei lá naquele arquivo testa funções, certo? E obviamente que para eu poder calcular isso aqui, poder retornar isso daí, eu vou ter que receber como parâmetro, como argumento, uma lista. Aqui eu posso chamar de x, ou de y, ou de z, ou de lista, ou simplesmente de L. Tá? Então, mais uma vez, esse nome L maiúsculo não tem nada a ver, essa variável, esse argumento de entrada L maiúsculo não tem nada a ver com aquela variável L maiúsculo que eu defini lá naquele arquivo testa funções. Como é que eu faço para obter o menor elemento de uma lista? Existe uma função pronta do Python chamada min, que ela recebe como argumento uma lista e devolve o menor valor.
observe que existe uma diferença entre função do Python e a função que eu estou criando. Essas funções do Python já são funções pré-definidas no próprio Python, enquanto essas funções que nós estamos usando aqui são funções que nós, usuários, programadores, estamos definindo, tá certo? Então eu vou criar outra variável chamada maior, que também não tem nada a ver com aquela variável maior lá daquele programa, testa funções, que vai me retornar o maior valor da lista e, obviamente, eu também vou ter que calcular o que? A média dos elementos da lista. Como é que eu posso fazer isso? Existe uma função chamada sum. O que é que ela faz? Ela faz a soma dos elementos de uma lista. Então eu vou somar os elementos de L, e se eu dividir pela quantidade de elementos de L, existe uma função chamada len, que ela retorna a quantidade de elementos de uma lista. Então isso daqui eu consigo fazer o que? Calcular a média aritmética dos elementos da lista L. E aqui eu posso fazer assim, ó, média igual isso daqui. Aí o resultado, eu vou precisar retornar o quê? Lembrem-se que lá no programa que está chamando essa função, ele aguarda a seguinte sequência: o menor elemento da lista, o maior elemento da lista e a média dos elementos da lista. Certo? Então é assim que eu vou fazer. Ah, mas eu precisava declarar essas três variáveis aqui, menor, maior e média, e depois retornar aqui? Não necessariamente. Eu poderia simplesmente fazer isso daqui, ó. Ao invés de jogar tudo isso para uma variável, eu poderia simplesmente fazer return min de L, max de L, e depois isso daqui, certo? Poderia resolver todo o problema em apenas uma linha. Então eu poderia fazer dessa forma. Essas linhas que eu comentei seriam uma forma e a outra forma seria jogando tudo de uma vez só aqui, tá certo? Você aí como programador vai escolher a forma que você deseja fazer. Eu vou salvar isso daqui e vou testar esse programa, tá certo? Eu vou voltar lá para o arquivo testa funções, porque é ele quem vai invocar essa função. Vamos lá. Então aqui eu vou fazer o teste de fato da função que eu criei. Lembrando que o menor elemento é o 2, o maior é o 7 e a média vai ser 4.0. Beleza, pessoal? Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua parceria. Eu encontro você no próximo vídeo.